Olá, Bauru viveu há alguns anos uma operação que teve grande repercussão do ponto de vista público, dada a unidade hospitalar que presta uma série de serviços por autorização de internação hospitalar, as chamadas AIH, uma série de ilícitos ou de denúncias relacionadas a superfaturamento interno em setores do hospital de base em Bauru, da antiga gestora e prestadora de serviços junto ao governo do estado, a chamada Associação Hospitalar de Bauru. Essa operação, chamada de Odontoma, teve uma série de repercussões e, claro, tem várias dessas ações em andamento na esfera civil e penal. E junto à internet a gente recebeu pedidos para atualização desses casos, porque o sentimento da demora ou do andamento natural do rito processual junto ao Poder Judiciário leva a uma sensação para o público leigo no dia a dia de que esses casos não têm repercussão ou não têm consequência. O Procurador da República, que atua desde a origem, um dos colegas do Ministério Público Federal que atua desde a origem nesses casos, é o Dr. Pedro Antônio de Oliveira Machado, que está conosco aqui no estúdio da TV Câmara e aceitou o nosso convite para poder atualizar com você essa informação a respeito da chamada Operação Odontoma. Pedro, obrigado pela sua presença. Olá a todos, olá Nelson, é a nossa obrigação aqui de prestar contas à sociedade do que está acontecendo, faz parte do nosso trabalho também. Tem uma boa sensação das redes sociais, que é a ideia de boa parte do público querer acompanhar e saber o que acontece no dia a dia. Esse é o tipo de pauta gerada a partir desse sentimento. Vou recuperar então para aquele que não acompanha desde a origem, o que foi a Operação Odontoma, Pedro, para que a gente possa atualizar aqueles que estejam eventualmente desinformados em relação ao assunto. No início houve um empregado lá da associação, na verdade alguém que trabalhava na área justamente de contabilidade e que trouxe informações ao Ministério Público de que estaria havendo faturamentos de serviços não realizados no setor de bucomaxilo do hospital, e um dos principais favorecidos seria inclusive filho do gestor do hospital, né? A partir dessas informações, nós coletamos depoimento dessa pessoa, procuramos preservá-la, né, no início das investigações, e com alguns documentos também que nós obtivemos oficiando para o próprio hospital, nós pedimos uma escuta telefônica, que foi deferida pela Justiça, e a partir daí nós começamos a confirmar os fatos que estavam sendo denunciados. Ao final, depois de um tempo de escuta telefônica, foram feitas buscas e apreensões de documentos, tanto no hospital, foi decretada prisão temporária dos investigados. E aí, coletado todo esse material, não é incomum, quando isso acontece, que você acabe, às vezes, ampliando a investigação e detectando outros ilícitos, além daqueles que haviam sido originariamente denunciados, que foi o que aconteceu. Nessa origem dos indícios de faturamento por serviços não realizados no setor de bucomaxilo, prestados ou dentro da Associação Hospitalar de Bauru, que estava sediada no Hospital de Base à época dos fatos, neste momento vocês tiveram um conjunto de documentação, imagino, e de arquivos de computador gigantesco que geraram necessidades de perícias, e isso demanda um bom tempo. Sim, inclusive gerou a necessidade de que o departamento, o DENASUS, né, o Departamento Nacional do Sistema Único de Saúde, de Auditoria, viesse até Bauru e analisasse toda essa documentação apreendida, né? E aí foi se descortinando que essa fraude de faturamento de serviços não realizadas, ele era mais amplo do que, inclusive, o que havia sido denunciado, né? Ele envolvia vários outros odontólogos dali do setor também de bucomaxilo. Além disso, houve repercussão também na área de ortopedia, existem ações também tratando de questões envolvendo desvios na área ortopédica. Houve também a questão de uso de um empréstimo feito pelo gestor do hospital, do empréstimo feito na Caixa Econômica Federal para pagar uma dívida pessoal dele, não pessoal dele para fins privados, mas uma dívida pessoal que ele havia sido condenado pelo Tribunal de Contas da União, por desvio de uma verba que veio da União para o hospital, né? Então, se ele foi condenado, a responsabilidade era dele, não era do hospital. O valor de 4 milhões à época. Foi retirado, foi um empréstimo em torno de 16 e 4 milhões foram utilizados para pagamento dessa dívida pelo Tribunal de Contas da União.
Então, houve desdobramentos, também questões envolvendo crimes tributários. Ao total, pelo levantamento que nós fizemos há pouco tempo atrás, seriam 14 ações judiciais, sendo que em torno de 3 ou 4 delas são medidas cautelares que nós propusemos em relação aos denunciados, pedindo bloqueio de bens. Em relação a alguns foram encontrados bens, em relação a outros não foram encontrados, mas essa é a dificuldade mesmo das ações de improbidade, das ações de responsabilização criminal, quando você trabalha com fatos que aconteceram já há algum tempo, né? Porque a gente deflagrou isso, acho que foi em 2009, essa operação, mas os fatos se reportavam há mais tempo atrás, os fatos que nós fomos coletando, os fatos ilícitos. E aí entra também essa dificuldade da velocidade dos processos na justiça, isso também é um problema crônico do nosso judiciário, não é só do judiciário brasileiro, mas do judiciário brasileiro especialmente. Aí tem um detalhe para informação didática também daquele que nos acompanha, Pedro. O Ministério Público Estadual, como fiscal da lei, dada a questão da estrutura também, enfim, e das entrâncias separadas por comarcas e varas, o promotor civil atua separadamente do caso criminal. Isso não se repete no Ministério Público Federal, vocês acabam atuando nas duas esferas. A Justiça Federal, por ela ser uma justiça mais especializada, ela tem um número menor de processos. Então tem um número menor também de membros do Ministério Público e do Judiciário. E isso faz com que as atuações sejam mais concentradas, diferente do Ministério Público Estadual, que atua de forma residual. Então tudo que não é competência da Justiça Federal e dos outros ramos da Justiça vai para a Justiça Estadual. Então tem um volume de processos muito maior. Logo, tem também uma quantidade de promotores muito maior, de juízes muito maior. Isso faz com que eles se especializem mais, né? No federal, aqui na região de Bauru, da Justiça Federal, nós somos 4 procuradores. Então, essa especialização como tem na estadual não existe na federal. Então, não é incomum que nós atuemos tanto em processos criminais como em processos cíveis também. Outra informação importante para o leigo, mas você que faz direito também, você pode estar se perguntando nessa altura, mas são recursos prestados a um prestador de serviço contratado pelo Estado, entidade filantrópica à época, de dinheiro da Secretaria Estadual de Saúde, porém com origem federal no Fundo Nacional de Saúde. Daí a competência do Ministério Público Federal? Sim, é porque esses procedimentos nos quais a gente verificou que havia irregularidades, esses são procedimentos considerados média e alta complexidade. Então há um repasse de verbas da União para o custeio desses atendimentos médicos. Em razão disso, a jurisprudência entende que a competência é da Justiça Federal. Esse exemplo que a gente dá aqui, um parêntese, vale para outras verbas ou contratos de serviços que envolvam recursos federais, por exemplo, Habitação, Minha Casa, Minha Vida, Fundo de Garantia ou não, Ministério das Cidades, o caso da Estação de Tratamento de Esgoto, repasses a fundo perdido da União, do ponto de vista de competência? Essa questão envolvendo competência e repasse de recursos federais, ela não é muito linear, ela envolve uma certa complexidade. Às vezes é federal, às vezes não é. Mas de regra, né, como regra, havendo repasse de verbas federais, né, há um interesse da União. Né, porque se a União repassa a verba federal, ela repassa para uma determinada política estabelecida. Né, e o orçamento federal se destinou recursos para aquela política, é para que aquela política seja realizada a contento. Se ela não é realizada a contento, em alguma medida isso afeta o interesse da União, né? O interesse da União em ver aquela política implementada e ver aquela política implementada com recursos que repassou. Então, de regra, havendo repasse de recursos federais, a competência para responsabilização criminal ou civil seria da Justiça Federal. Aproveitando também sempre o sentimento do leigo, Pedro, e da nossa função aqui até como servidor público de esclarecer, vou pegar como exemplo aqui um sentimento relacionado à Operação Lava Jato para emprestar o nosso raciocínio aqui. As pessoas veem operações, essas que têm prisão temporária, e elas têm um objetivo e um rito próprio, inclusive com um tempo próprio para cumprir o seu objetivo. A sensação das pessoas é que é aquela do senso comum, foi preso, por que foi solto rapidamente? Para poder aproveitar isso, saber que esse expediente também foi utilizado aqui na Operação Odontoma. Você tem o que nós chamamos, no caso de prisões, nós temos o que a gente chama de prisões cautelares, né? A preventiva e a temporária, que são prisões que são decretadas mesmo sem que haja já
uma sentença condenatória, elas podem ser decretadas. E elas têm justamente esse objetivo cautelar, como eu falei. No caso da prisão temporária, normalmente se determina essas prisões para que as pessoas não atrapalhem as investigações, notadamente quando há buscas e apreensões, etc. E tal. Não interfiram no procedimento. E não interfiram. Né? Se você veja, inclusive, saiu uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal vedando a condução coercitiva. Né? Me parece que o tribunal ele foi bem técnico nessa questão. Porque se há risco de que a pessoa prejudique as investigações, né, o juiz deve dar uma decisão fundamentada, explicando isso e decretando, então, a prisão temporária. Eu apenas acho que poderia também decretar a condução coercitiva. O que não é possível é que é o que o tribunal também, eu acho que é esse o sentimento do tribunal, é você conduzir uma pessoa coercitivamente para ela depor. Porque todo réu tem o direito ao silêncio. Então não faz sentido você tirar o cidadão da casa dele, obrigá-lo a ir até perante uma autoridade policial, porque não é obrigado a falar e não falar nada. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido, né? Mas tanto a prisão temporária como a condução coercitiva, se elas forem utilizadas com essa motivação, no meu modo de entender, elas são válidas, né? O que o tribunal passou de mensagem é que no Estado democrático de direito, você não tira as pessoas da liberdade sem dar uma fundamentação. No Estado democrático de direito, o juiz ele decide de frente para o cidadão, explicando o porquê que se determinou uma medida restritiva em relação a ele. Então, havendo fundamentos, havendo motivos, né, que sejam necessários, tanto a condução coercitiva como a prisão temporária, o juiz deve decretar pelo tempo estritamente necessário para que as diligências investigatórias sejam realizadas e depois a pessoa é solta. Né? Porque a prisão mesmo da pessoa definitiva, somente depois que ela exerceu o contraditório, ampla defesa, apresentar os recursos, depois que o Ministério Público tiver o ônus também de provar que realmente houve ali um ilícito, que é possível, então, havendo agora, com a decisão mais recente do Supremo Tribunal, uma decisão de segunda instância, é possível ser recolhido à prisão. Para recuperar a quinta operação Odontoma, uma denúncia inicial de faturamentos com recursos públicos não realizados, um setor de complexidade para a estrutura hospitalar. Isso gerou uma série de procedimentos e 14 ações judiciais entre cíveis e penais. Tem algumas delas que já tiveram decisões em primeira instância. Sim, notadamente aquelas relativas ao objetivo inicial, né, que eram os desvios ali no setor de bucomaxilo. Já existe ação de probidade e ação criminal já com sentenças. As sentenças foram julgadas parcialmente procedentes, alguns réus foram absolvidos, outros condenados. Houve recurso tanto do Ministério Público Federal como daqueles que foram condenados. E o processo está, então, no tribunal para ser analisado. Pedro, uma questão técnica aqui. Não há um procedimento desse de tal complexidade, além da especialidade dela, né? Como você fica como procurador da República para chamar da individualização dos fatos? Porque você tem o fato em si de um profissional parente do gestor da instituição que está ganhando por serviços não realizados. Isso envolve uma documentação contábil, que você tem que ter a participação de um terceiro, porque senão esse procedimento não se encaixa, ele não consegue fazer sozinho isso, só como odontólogo, no caso específico, e isso precisa ser pago por alguém que pode eventualmente não saber que está pagando, mas começa a ter um volume de serviços incompatível com o que estava antes, estou falando aqui possibilidades originárias, ou seja, tem uma cadeia de profissionais no meio do caminho que participam desse procedimento. Ali houve duas ordens, né? É que ficou muito claro que havia uma disparidade muito grande. Então, de faturamento para um determinado odontólogo. Em detrimento a outros. Em detrimento a outros. Então, você já via que havia ali algo estranho. Né? Em relação aos outros, que não havia essa disparidade, também houve problemas. Né? E você vê a dificuldade de constatar isso. Né? Para você constatar esse faturamento acima o faturamento por serviços não realizados, nós tivemos que pegar as AIHs, que são as guias de internação hospitalar ou de tratamento ambulatorial, onde há a relação dos serviços prestados, e tivemos que ir ficha por ficha
de cada pessoa que foi atendida para verificar o que de fato foi realizado. Porque nessa ficha individual, o profissional coloca o que realmente foi realizado, porque essa ficha vai balizar os atendimentos futuros. Então, nessa ficha, se ele coloca algo diferente, ele vai atrapalhar um colega dele ou ele mesmo na hora que essa pessoa retornar. Então, ali tem, de fato, o que aconteceu. Então, nós tivemos que cruzar esses documentos, e são centenas, milhares de documentos que tiveram que ser cruzados para se chegar à comprovação de forma ampla do que aconteceu, né? Então, isso demandou um tempo e por isso também houve uma demora já na apuração. Mas, além da apuração, também aí há a demora, o tempo do judiciário, que é um tempo que todos nós queremos que seja encurtado. Nesse caso, vocês contam com perícias de suporte na própria instituição ou quando é necessário esse tipo de levantamento? Bom, eu preciso de um perito aqui especializado em procedimentos de bucomaxilo para ele dizer, vou usar coisas como o que é dor de dente e o que é raiz do dente, né? Procedimentos especializados. Não é o caso aplicado aqui, só estou sendo simbólico. Você pode solicitar isso judicialmente? É dentro da própria instituição que você tem esse tipo de suporte? No caso, nós solicitamos ao DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. Mas essa fraude, ela não era uma fraude, assim, ela não dependia de conhecimentos técnicos muito apurados, né? Tanto que parte do trabalho foi feito, inclusive, por servidores do Ministério Público Federal, que foi comparar, como eu falei, a ficha de atendimento com a IH, né? E aí você vai checando. Mas, assim, a grande parte, a parte que envolvia um conhecimento mais técnico, foi feito pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que tem uma demanda muito grande também e que também demorou um pouco para conseguir atender Você usa a própria estrutura do Estado, que deve estar preparado, obviamente, para fazer esses pagamentos, são recursos públicos, a saber, do ponto de vista técnico, se aquele tipo de serviço e valor corresponde ou não. Sim, esse Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ele só faz esse tipo de auditoria mesmo, de fiscalização. Só que são muitos faturamentos, né, no estado inteiro. Então, assim, eles fazem por amostragem, fazem onde há denúncia, e mesmo assim, a quantidade de agentes que eles têm não é suficiente. Então, há uma demora também de apuração sob essa perspectiva. Temos da origem da denúncia, então, de faturamentos de AIH, autorização de internação hospitalar por serviços não realizados, ou seja, um faturamento de coisas fictícias, com decisão parcial procedente na área civil e na área penal. Sim. Nesse caso do bucomaxilo, tem essas duas sentenças que eu falei, são uma criminal, outra na área de probidade. Tá. Foram geradas, depois você citou, entre outras ações, ainda que em menor grau, ações de peculato também contra outros profissionais da área de odontologia praticando o mesmo expediente da origem. O mesmo expediente, né? Em um quantitativo menor, mas praticando também. Então, houve também responsabilização nesse sentido, tem processo também em andamento nesse sentido. Esses casos estão em segunda instância? Esses casos ainda estão em primeira instância. Estão em primeira instância. Porque a gente constatou depois, a gente foi naquele que tinha maior volume e que era o objetivo inicial da denúncia, né? E depois nós fomos expandindo, conforme nós fomos verificando que haviam outras irregularidades. Tá, o caso original que está em segunda instância. O caso original que já tem sentença em primeira instância está em segunda instância. Tá, o caso do empréstimo de 16 milhões junto à Caixa, cuja parte dos recursos foram utilizados para pagar aquela condenação pessoal do gestor à época, o José Saab, de cerca de 4 milhões de reais. Está em que situação? Esse daí tem uma discussão processual se a competência é aqui da Justiça Federal de Bauru ou de São Paulo, né? Em razão de saber se trata de um crime contra o sistema financeiro, que é um desvio de um recurso previsto em empréstimo público, ou se é um peculato, uma apropriação de valores que deveriam ser destinados para o hospital e foram para interesses privados, né? Que foi uma parte do dinheiro do empréstimo foi utilizado para pagar uma dívida do gestor perante o Tribunal de Contas da União, que ele havia sido condenado por desvio de uma verba pública. Então, assim, é uma discussão técnica processual, está nessa fase, está aguardando lá a posição do tribunal para decidir isso, para ver se o processo volta para cá ou se vai ser levado para ser processado em São Paulo. A posição do Ministério Público é em qual sentido entre essa tese? A posição do Ministério Público é de que deveria ser aqui, né? Mas aí vamos aguardar. Eu acho que esse caso vai ser decidido em breve. O grande problema é a prescrição. É isso, né? Que eu ia comentar, se há risco de prescrição em relação a isso. Em todos esses casos, porque foram casos que aconteceram já há algum tempo, quer dizer,
As buscas e apreensões ocorreram em 2009, né? Nós estamos em 2018, então já são 9 anos da busca e apreensão. As denúncias interrompem a prescrição, mas você tem também o prazo que decorreu desde o fato até a denúncia. Então, assim, existe risco sim de prescrição, né? Existe, em algumas dessas ações, existe risco claro de prescrição, e esse é o grande problema do nosso judiciário, né? Assim, numa democracia, o judiciário tem uma importante missão, uma missão fundamental, que é fazer valer o direito. De nada vale você ter um direito se você não consegue fazer valer, você não consegue executar esse direito. E quando você não consegue executar o direito, você busca o judiciário, é o judiciário que faz valer o direito. Então, só que se há uma demora muito grande entre o fato ocorrido e a decisão final, isso acaba gerando uma sensação muito ruim na sociedade, uma sensação de que nada acontece, de que vale a pena praticar o crime, de que as instituições não funcionam. Então, essa demora no julgamento das ações, ela tem esse elemento muito perigoso. E quanto mais você se afasta dos fatos, mais difícil também fica a punição, né? As testemunhas já não se lembram mais dos fatos, né? Alguns documentos acabam se perdendo. Então, é importante que haja uma preocupação, e eu acho que o judiciário tem essa preocupação. E você veja, e essa dificuldade da velocidade dos processos, ela é tão real e é incontestável que em 2004 a Constituição Federal foi emendada, houve uma emenda na Constituição, prevendo que a garantia das pessoas que o processo tem uma duração razoável, né? Isso é um reconhecimento de que a velocidade dos processos não é boa, né? E o novo Código de Processo Civil também prevê instrumentos de mediação, de conciliação, logo no seu início, que o juiz deve estimular a negociação e a autocomposição dos conflitos em detrimento de ter um processo, de seguir o rito processual para solucionar os conflitos, justamente porque o processo não consegue, a tempo e modo, dar uma resposta adequada. Pedro, não sei se está sob sua função, mas para tirar uma outra dúvida. Como a gente está falando aqui de uma associação, uma entidade filantrópica que tem e teve durante muito tempo contratos com o setor público para recursos públicos, né? Ela fica extinta, a HB, no meio desse imbróglio? Não é esse o destino dela? Não, existiu uma ação tratando disso, mas aí pelo Ministério Público do Estado, né? Okay. Porque aí é o funcionamento de uma entidade privada que não tem nada a ver com uma competência federal. O nosso trato foi trabalhar em cima daquelas questões em que houve algum prejuízo para verbas públicas federais. Mas eu sei que existiu uma ação tratando dessa extinção na Justiça Estadual. Tá. Então, do lado da origem, para você que nos acionou em relação à pauta da Operação Odontoma, passados pouco mais de 9 anos da deflagração da operação que gerou todas as repercussões mais públicas que você conhece, tem ações parcialmente procedentes já julgadas do caso originário, do faturamento de serviços não realizados, tanto na esfera civil quanto penal, um grau de recurso no tribunal, a ação relacionada a outros odontólogos que teriam praticado eventualmente o mesmo crime de peculato aqui em primeira instância, e a questão do empréstimo com uso para recursos para saudade de vida pessoal do gestor, esta ação ainda discutindo a competência em segunda instância. Isso. Tá. Basicamente, esses 3 eixos centrais relacionados à operação Odontoma. 3 eixos centrais, como eu falei, porque existem 14 ações, né, sendo 3 delas cautelares, então existem outras envolvendo outros aspectos, outras irregularidades que na análise da documentação se foi verificando, mas são casos, digamos assim, de menor gravidade do que esses 3 que você colocou. Para aproveitar a tua experiência aqui e transferir informação. Ações penais têm algumas questões mais objetivas ou específicas de compreensão do leigo em relação à questão de prescrição. Na área de improbidade tem algum elemento que pode levar também a isso ou não é só o período que antecede a denúncia? A prescrição na improbidade ela só é contada antes de entrar com a ação. Proposta a ação, já não há mais risco de improbidade. Ou seja, do ponto de vista de ressarcimento ou de responsabilização, não há problema. Não há nenhum risco. Na improbidade, não. Esses servidores públicos ou prestadores de serviço público, não são servidores aqui no caso, eles ficam proibidos de contratar com o poder público ou não existe esse elemento enquanto essas ações estão em andamento? Não, essa é uma das penas que são aplicadas por atos de improbidade, né? Você, além de pagar multa, ficar proibido de contratar com o poder público, perder o cargo,
Mas essas são consequências da condenação. O que vai determinar isso vai ser a sentença e a gravidade dos fatos. Né? O juiz vai dosar e vai verificar quais penalidades. Você vai aplicar penalidades cumulativas, você vai aplicar uma delas só. E isso é decidido em sentença e só é executado, no caso da improbidade, depois do trânsito em julgado administrativo. Exceto uma consequência que a ação de improbidade pode ter, que é o enquadramento da pessoa na ficha limpa do improbo, né? Se a condenação for por enriquecimento ilícito, né? Foi por obter vantagem indevida. Né? Se a condenação for desse tipo e houver uma condenação em segunda instância, ainda que caiba recurso, a pessoa fica sujeita às consequências da lei de ficha limpa, fica inelegível. Mas é uma dos atos de improbidade mais difíceis de se comprovar, é de que houve enriquecimento ilícito. Você consegue comprovar que houve prejuízos, isso é mais fácil. Mas que houve enriquecimento ilícito é bem difícil, né? Porque o enriquecimento ilícito pressupõe um ato de corrupção. Né? O crime de corrupção ele é baseado em 2 pilares, sigilo e confiança entre os envolvidos. Então, você teria que, nos crimes de corrupção, você tem que quebrar ele por dentro. Alguém de dentro do esquema tem que estar disposto a denunciar. Né? Daí o sucesso da Lava Jato, né? Que foi justamente o uso desse instrumento, que é o da colaboração premiada, né? Que fez com que se descobrisse, se começasse a combater os crimes de dentro, né? Usando as pessoas que dele participaram. Né? E isso fez com que tivesse essa investigação bem ampla e se conseguisse descortinar vários crimes. Mas sem você ter esse elemento que abala o sigilo e a confiança, é difícil você combater essas organizações criminosas e, notadamente, o crime de corrupção. A gente completa agora, coincidentemente, da sua visita aqui para a gente na TV Câmara, 5 anos do chamado instrumento da colaboração premiada do ponto de vista jurídico no país. Há um duplo sentimento, de novo, reportando ao leigo, Pedro, de entender esse procedimento culturalmente da aplicação dela. O senso comum trata a questão de dedo duro, enfim, e o senso jurídico tem uma questão de que criminoso não passa recibo. Aliás, a dificuldade, os outros países conduzem isso de forma muito mais organizada, talvez melhor que nós, do ponto de vista cultural, de que você encontra um agente de função estratégica central e é fundamental que ele tenha a possibilidade de troca de alguns benefícios, sim, em relação à vantagem maior que é desvendar esses esquemas. Né? Você tem 2 grandes sistemas de direito, né, no mundo. Você tem o que a gente chama de civil law e de common law. O nosso é o civil law. Common law é o direito baseado mais na jurisprudência e menos na lei. Né? Esse instrumento dos acordos, ele vem do sistema common law. Com a globalização, que é uma expressão muito batida, mas enfim, com a globalização e com a interação entre os países, uma interação maior, começou a haver troca de experiências. Né? E o Brasil, através de tratados internacionais, se comprometeu a adotar no seu sistema jurídico esse modo de investigação, que a gente chama de técnica especial de investigação, que são os acordos de colaboração. Se comprometeu através de vários acordos internacionais, eu vou citar só 2 aqui, que é a Convenção de Mérida e a Convenção de Palermo. São 2 convenções, tratados internacionais, aos quais o Brasil subscreveu. A partir desses tratados, o Brasil, então, inseriu e adotou no seu sistema jurídico a colaboração premiada e também o acordo de leniência, no caso da responsabilização civil, e a colaboração premiada na questão criminal. E passou a adotar essa metodologia, o que faz com que nós tenhamos uma visão diferente do que nós tínhamos até agora de como combater o crime. Nesses países chamados de common law, eles têm uma visão mais utilitarista. Vale mais a pena fazer um acordo e conseguir desvendar uma organização criminosa, e responsabilizar um número maior de pessoas, em detrimento de não responsabilizar do que eu não conseguir responsabilizar ninguém. A pessoa que está de dentro da organização criminosa, ela vai te dar todos os detalhes, vai te auxiliar, inclusive, a saber o caminho do dinheiro, vai te auxiliar a recuperar o dinheiro desviado. Então, isso tem um efeito muito positivo. Agora, tem esse efeito de você ter que negociar com o infrator. Né?
Isso é o ônus que se tem para que você possa ter um resultado melhor das investigações e das punições desses crimes que, como eu falei, são baseados em sigilo e confiança. Então, é difícil você quebrar isso e você saber como é que funciona a estrutura criminosa se não tem alguém de dentro dando esse tipo de auxílio, né? Então, a pessoa se compromete a fazer isso, mas o colaborador ele assume compromisso. Ele assume compromisso de ajudar nas investigações, de confessar os fatos delituosos, né? E ele pode receber benefícios, dependendo do resultado da sua colaboração. Inclusive, pode até receber uma imunidade, dependendo do tamanho e das consequências da sua colaboração. Mas pode ser uma pena reduzida, pode ser... Então, esse instrumento de investigação ela é da mais alta importância, né? Para que a gente possa ter um resultado melhor no combate à corrupção e esses crimes contra a administração pública. Só um parênteses aqui, que isso é novo do ponto de vista jurídico da aplicação. 5 anos não significa nada do ponto de vista da literatura histórica jurídica, muito menos para jurisprudência, mas é uma ferramenta que, se colocada, não aplicada nos termos dos critérios objetivos do que está previsto na legislação, podem ser denunciados. O caso da JBS, nesse momento, coincidentemente, está sobre o crivo de se vale ou não, com algumas consequências, né? Então, o caso da JBS é um exemplo interessante, por causa que o fato do colaborador ter descumprido o que ele se comprometeu faz com que toda aquela confissão que ele fez e toda a prova que ele apresentou possa ser usada contra ele. Quando você faz um acordo de colaboração, você estabelece um regime de confiança e boa-fé entre quem está denunciando e entre o Estado, né? Então, tanto o Estado tem que honrar com seus compromissos, no sentido de ou conceder imunidade ou conceder uma pena menor, mas também o colaborador tem que honrar com seus compromissos. No caso da JBS, há evidências de que eles faltaram com a verdade em alguns fatos, de que eles praticaram um crime chamado de insider trading, que eles fizeram uma aplicação em dólar, já sabendo que a própria notícia da colaboração ia melhorar a posição acionária deles. Então, isso houve eles não atuaram de boa-fé. Então, essa ausência de boa-fé coloca o colaborador numa situação bem difícil quando ele descumpre o acordo, né? Então, e também outra coisa, né, Nelson? Como você falou, como é um instituto novo, né, é natural que existam equívocos, né? Nós ainda a serem realizados. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com esse instituto que nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países de common law, eles já lidam há muitos anos, né? Então, a gente é normal que haja um ou outro caso em que houve um equívoco, em que foi mal calibrado o acordo e tal. Mas, assim, como regra, como princípio, é um instrumento muito importante, é uma técnica investigatória muito importante que a gente não pode abrir mão. Até porque os resultados que nós temos até hoje não são bons. Existe uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça de 2015 sobre ações de improbidade, feita em 5 tribunais do país, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então foi uma amostra bem significativa, que se comprova que mais de 90% das ações de improbidade não houveram ressarcimento ao erário, né? A maioria dos casos em que houve a perda do cargo público pela Justiça, esse cargo já tinha sido decretada a perda em processos administrativos. A maioria deles não houve consequências para a lei da ficha limpa. Então, assim, o resultado não é bom, né? O resultado não é bom, né? O que demonstra que a gente realmente precisa pensar, né, e utilizar mais esses tipos de mecanismos de detecção de crimes e que facilitem as investigações. Pedro, aproveitando sua presença aqui, eu comentei fora do ar, a gente chamou o Pedro para atualizar a questão de odontoma, para você que solicitou essa pauta, mas tem a intervenção que a gente chama de pedagógica aqui, com um objetivo central que me pareceu mais relevante. A maior obra das últimas décadas de Bauru, a estação de tratamento de esgoto, com recursos a fundo perdido da União, portanto, de relação direta com competência na Procuradoria da República. A estação de tratamento de esgoto do Distrito Industrial tem uma série de mecanismos que você acompanha, que a gente atualiza aqui, que a obra não anda, tem uma série de dificuldades, projetos, erros, e o Pedro fez uma mediação entre as partes recente, numa função dele em São Paulo, para tentar ver se finalmente a gente tem, e no prazo em que está sendo possível colocar a obra em funcionamento. Essa obra, primeiro lembrando, né, foi um termo de ajustamento de conduta que a Prefeitura fez com o Ministério Público Federal, que foi homologado judicialmente no Tribunal Regional Federal.
houve uma ação proposta pelo Ministério Público Federal vedando que fossem construídos conjuntos habitacionais em Bauru que não tivesse estação de tratamento de esgoto, com recurso do Fundo de Garantia pela Caixa. E isso aconteceu que houve um bloqueio e não haveria mais aplicação de recursos aqui na região de Bauru, não só na cidade de Bauru, mas na região, né, de cidades que não tivessem estação de tratamento de esgoto, de conjuntos, né, de empreendimentos que não tivessem estação de tratamento de esgoto. Aí o município nos procurou e preocupado com a repercussão econômica disso no município, e nós fizemos um acordo de que a gente liberaria essa restrição e, em contrapartida, o município faria um projeto de construção, de execução de uma estação, de um sistema de tratamento de esgoto. Então foi feito isso. Então, caso haja descumprimento, volta a existir o bloqueio, né? Então, esse é o envolvimento do Ministério Público Federal. Porque, de regra, a construção de um sistema de tratamento de esgoto no município de Bauru não tem nenhuma competência da Justiça Federal nem do Ministério Público Federal. Só tem que envolve repasse de fundo de garantia, que é uma verba federal. Então, a partir daí, nós vimos acompanhando isso. E, recentemente, né, houve, inclusive, um bloqueio novamente, porque houve um descumprimento do cronograma. Isso no final do ano passado. Novamente a Prefeitura nos procurou, nós fizemos uma repactuação e a Prefeitura está procurando cumprir, então, o cronograma ao qual eles se comprometeram, o município, né? É uma obra grande, é uma obra de porte, ela perpassa várias administrações. Começou, esse termo justamente como usa, foi feito na época, foi feito em 2006, 2007, na época do Tuga Gerame. Sim. Né? E aí então já perpassou vários outros prefeitos. Mas é uma obra importante, porque ela tem impacto na saúde pública, né? Existem vários vetores de doença que estão diretamente ligados à ausência do tratamento de esgoto. Você passa por uma questão ambiental, né? de poluição, né? Porque esses dejetos são lançados em rios da região, muitos deles são mananciais, são usados para coleta de água. E você tem também a questão da segurança dos recursos hídricos, né? Um dos problemas que gera escassez de água é a ausência de tratamento de esgoto, né? Nós passamos por uma crise hídrica há algum tempo, né? Foi em 2016, 2017, e não é só a falta de tratamento de esgoto, mas a falta de tratamento de esgoto é um fator significativo para gerar insegurança hídrica. Então, é uma obra necessária, é uma obra de porte, é uma obra que você faz hoje para prevenir problemas no futuro, né? Então, nós estamos atentos a isso. E havia, de fato, um problema de comunicação entre a empresa Arcades e os gestores do município que cuidam da obra, e nós procuramos mediar e parece que as coisas foram destravadas e tomara que agora as questões técnicas que existam, as dúvidas, elas sejam sanadas e a obra possa seguir o seu ritmo normal. Da última atualização que fizemos, ainda há poucos dias, com o engenheiro Eric Fabris, atual presidente do Departamento de Água e Esgoto da Bauru, junto ao grupo gestor, é que se essas questões todas estiverem bem encaminhadas, no final do ano, ou começo, no máximo de 2019, o tratamento estará pronto para ser iniciado. Como eu falei, é uma obra importante, né? Foram vários anos, foram quase 2 décadas aí, né? Ou pelo menos 15 anos, 12, 15 anos que se está tentando implementar essa obra em Bauru. Eu acho que é uma vitória de todos os munícipes quando ela entrar em funcionamento, por causa das consequências positivas, como eu falei, que isso traz para a saúde das pessoas e para esses outros problemas. A falta de segurança hídrica, ela gera problemas econômicos graves também, né? São rios que não podem, que perdem a capacidade de navegação, claro, né? É a coleta de água que fica mais cara, né? Isso, quando você tem uma crise hídrica, isso afeta diretamente a atividade econômica, reduz a atividade econômica, reduz emprego, reduz o recolhimento de tributos, né? Logo, reduz a capacidade do Estado de praticar políticas públicas. Então, é uma obra que eu acho que tem que, eu tenho certeza que os gestores municipais estão muito atentos a que ela realmente seja implementada. Até porque, como eu falei, no caso do TAC, em havendo descumprimento do cronograma, isso vai ter mais consequências econômicas negativas ainda, porque vai bloquear repasse de recursos do Fundo de Garantia para obras de construção civil na cidade de Bauru.
Pedro Antônio Oliveira Machado, obrigado por ter vindo aqui, exercer a nossa função pública de levar a informação e ser didático até nas questões internas, na medida do possível, para que as pessoas possam compreender todas essas operações. Obrigado pelo convite. O Ministério Público está sempre à disposição, como eu falei, é nosso papel, enquanto agente público, prestar contas do trabalho que nós realizamos. Muito obrigado. Você pode assistir essa entrevista na íntegra, na página da TV Câmara no YouTube. É só digitar, clicar em vídeos lá, para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.